partir disso, a gente vai fazer aqui uma. Teve já algumas observações que eu fiz, mas eu vou aprofundar um pouco mais essas observações. O que esses institutos prometem que a gente viu já é realmente realizado? Tão automático assim, ou ainda precisa muito da mão humana? Então, uma vez que a gente está se deparando com esses materiais de divulgação e não material técnico, né? Os institutos não divulgam materiais técnicos, mas sim material de divulgação para os seus clientes, a gente está fazendo aqui um esforço de engenharia reversa, né? A gente está vendo o que está sendo divulgado e partindo de alguns pressupostos para chegar a algumas conclusões. Então, o que que pode ser levado a sério? O que que é puro marketing? O que que já é uma realidade? Eu não tenho dúvida de que em breve tudo vai ser uma realidade forte, mas algumas coisas ainda podem estar sendo prometidas de uma forma ainda que ainda precisa de uma melhoria. Então, aqui eu vou falar muito coisas mais gerais de pesquisa, né? A partir de algumas questões mais críticas, uma engenharia reversa a partir do que os institutos divulgam, e aqui eu não estou separando quali de quant, eu estou fazendo de uma forma mais geral. Lembrando que a pesquisa DOC, que é a pesquisa que a gente lida, ela não abre muita margem para automação. Eu já vi algumas iniciativas no passado para, por exemplo, automatizar apresentações a partir dos processamentos. Até hoje a gente precisa de um analista montando a apresentação, seja qualitativa, seja quantitativa. A gente tentou no passado, em institutos que eu trabalhei, fazer macros a partir de Excel, né? E até deu certo, mas o tempo que você leva para fazer essas macros a partir do processamento para fazer uma apresentação, especialmente quantitativa, né? Aqui levava mais tempo do que um analista montando a apresentação. Então isso acabou não sendo utilizado tanto. Então você não consegue automatizar muito porque é projeto a projeto. E eu chamo isso, né, de que você tem você tem que automatizar dentro da doc dentro do que essa automação pode permitir. Eu chamo isso de automação personalizada. Você consegue automatizar em Adoc, mas é uma automação ou automatização personalizada, porque é cada projeto que você tem que automatizar tudo. Então, necessariamente não vai ter um ganho de tempo em todos os processos, em todos os projetos. Por isso que é necessário ver em que tipo de projeto, que tipo de processo você consegue automatizar. Mas o ganho objetivado tem que sempre pensar na qualidade, tá? Você pode ter um ganho de tempo, mas se você objetivar um ganho de qualidade, já vai ser muito importante dentro dos processos de pesquisa utilizando a inteligência artificial. Em relação às atuais práticas, já vejo alguns avanços, né? Essa personalização é um avanço em relação às atuais práticas. O planejamento, ele já pode ser mais ad hoc do que já é possível. Quando você planeja um estudo, você consegue ir num nível de ad hocização, digamos assim, mais preciso do que você já consegue fazer numa pesquisa ad hoc. E as dúvidas pós-apresentação podem ser respondidas também mais rapidamente. Às vezes você faz uma apresentação, o cliente tem alguma dúvida, leva ali 3, 4 dias para você ter essa dúvida. Aqui você consegue já perguntar para a inteligência artificial e já ter a resposta muito rapidamente. Então você já consegue ter uma personalização maior em relação às práticas. No tempo de execução, entre aprovação e entrega dos resultados, a execução de um projeto simples pode ser feita já num tempo muito menor do que praticado atualmente, a um custo também muito menor, especialmente os projetos de coleta online. E atenção, institutos que conseguem colocar tudo no mesmo sistema. Conseguem programar, mandar os e-mails para o público online, processar, analisar, tem institutos que fazem isso. Projetos muito simples que esses institutos conseguem fazer, você já consegue fazer tudo muito rápido. Eu já consegui fazer projetos em institutos de pesquisa online em 3, 4 dias, entre a aprovação do cliente, montar o questionário, coletar, analisar e entregar. Mas eram projetos muito simples, mas nunca consegui fazer no mesmo dia. Mas com a inteligência artificial, esse One Day Project, esse projeto feito em um dia, agora é possível, tá? Você consegue automatizar bastante as coisas, você já consegue fazer essa entrega em um dia. Projetos mais complexos, você tem que analisar o quanto que a inteligência artificial vai te ajudar em cada parte do processo. Mas esses projetos mais simples, com coleta online, você já consegue ser mais rápido do que você já pode ser. Quando a gente fala em melhoria dos processos, então é super importante você ter o que você consegue fazer hoje, a partir de cada processo, quanto tempo você leva, e mensurar a partir do que a inteligência artificial faz, o quanto você acaba tendo de ganho, tanto de tempo quanto de qualidade. E cada empresa de pesquisa pode até ter critérios diferentes para mensurar esse ROI, até porque elas podem ter processos diferentes para fazer a mesma coisa. Mas é importante você ter em mente solidamente o que você tem de tempo, de qualidade do que você faz, comparar com o que a inteligência artificial faz e medir o quanto você tem
de ganho de tempo e qualidade e, consequentemente, dinheiro, e avaliar se vale a pena usar esse processo dentro de determinados tipos de projeto. Pesquisa ad hoc não é só um tipo de projeto, são muitos tipos, então você tem que avaliar de acordo com cada parte do processo. Então, por exemplo, tem partes do processo como montagem de questionário, codificação, que pode ter um ganho muito grande de qualidade a partir do momento que a máquina ali, o agente, for se aperfeiçoando, né? Então, você já tem um ganho de tempo e também um ganho de qualidade junto com o tempo, chegando dentro daquele tracejado, né, do gráfico de tempo em qualidade, naquela situação ideal, né? Montagem de questionário, a codificação pode ser esse ganho ótimo de tempo e de qualidade. Também análise de dados, onde pode haver maior ganho de tempo, economizando dias e até semanas, dependendo do tamanho do projeto. Aquele projeto gigantesco, né, qualitativo ou quantitativo, com muitas entrevistas em profundidade, muitos grupos, ou no caso da Quant, muitas entrevistas realizadas, um questionário enorme ou muitos questionários, você já consegue ter um ganho de tempo a partir disso. Ou a partir da pré-análise da quali, ou a partir do processamento da Quant, dos resultados da Quant, mas também tem que ficar de olho, não? Você não vai gerar isso automaticamente e entregar isso para o seu cliente automaticamente, porque pode ter alguma alucinação, e aí no caso da quali, o moderador, no caso da Quant, o analista, consegue ver se tem algum viés. Mas por enquanto é fundamental essa supervisão humana até para poder treinar o agente e poder fazer certinho essa questão da inteligência artificial sem alucinação, com ganho de tempo e qualidade. Em relação às análises, também pode haver esse incremento de qualidade, né? Então, um bom analista consegue ver alguns pontos, a inteligência artificial consegue ver outros e você consegue fazer um merge análises e conseguir fazer uma análise otimizada, muito boa ali e muito pormenorizada, dependendo do caso, para o seu cliente. Aí tem um ponto que eu queria aproveitar, que é a questão da montagem da apresentação a partir do processamento. Aquilo que eu falei anteriormente, que a gente tentava fazer com macro, uma apresentação personalizada, para tentar, né, um trabalho de um analista, 2, 3 dias montando uma apresentação, fazer de uma forma automatizada, eu chamo isso de santo grau da pesquisa. Pegou ali o banco de dados, já joga, já monta a apresentação bonitinha, do jeito que você quer, a partir desse banco de dados. Isso ainda não é possível, pelo que eu vejo dessa engenharia reversa dos institutos, do que os institutos publicam, mas isso é questão de tempo até se tornar realidade. Quando isso acontecer, esse vai ser, na minha opinião, o maior ganho da pesquisa, porque você consegue pegar, e não é só a montagem da apresentação, é o processamento também, é o banco de dados você transformar numa apresentação pronta. Você tem um ganho, às vezes, de uma semana de processamento, de 3, 4, 5 dias da montagem da apresentação, você ganha até 2 semanas do seu projeto fazendo isso. Eu acho que os esforços da inteligência artificial em pesquisa tinham que ser focados muito nisso, para a gente ter esse ganho, né? E claro, sempre checando também se é aquilo, nos primeiros projetos pelo menos, fazer o processamento, fazer a montagem da apresentação em paralelo para ver o quanto que acaba ficando diferente, né? Se for a mesma qualidade nesse ganho, seria fantástico. Você promete para o seu cliente ainda entrega manual, digamos assim, como é feito hoje, já faz suas experiências com a inteligência artificial, checa, e aí com o tempo você vai prometendo e fazendo isso muito rápido para o seu cliente, dessa montagem de apresentação, processamento e montagem de apresentação. E aí quem faz o processamento e quem faz a montagem vai ter o seu tempo para checar esses processamentos, essas montagens. As pessoas não vão ficar desempregadas. Quando a gente fala dos agentes, né? Então, conceito de agente, então aquele computador, digamos assim, aquela inteligência artificial que fica ali pronta para fazer os seus processos. Então, também tem uma questão que eu gostaria de compartilhar em relação aos agentes. É melhor você pegar um agente e fazer todas as atividades de qual e quant nesse agente, ou é mais interessante você pegar um agente e fazer um agente só para montagem de questionário, um agente só para codificação, um agente só para análise, um agente só para montar roteiro e assim por diante? Isso é uma questão que vai de cada instituto, não tem uma resposta pronta. Eu só tenho a pergunta: o que é melhor? Tem também outra questão super importante. Se mais de um cliente do mesmo segmento for atendido pelo mesmo agente, a gente tem que usar o mesmo agente ou agentes diferentes? Vamos supor que a decisão do instituto seja fazer o mesmo agente para tudo, de qual e de quant. Você tem lá uma pesquisa para uma empresa X que fabrica produtos de higiene pessoal e limpeza, e aí você também atende a empresa Y. Será que se você usar o mesmo agente, ele pode utilizar o insight de um para o outro? Essa é uma pergunta. Pode ser que não, mas é uma provocação que eu estou levantando aqui, né? Então, você utilizar o mesmo agente, ele vai aprender tudo mais rapidamente e vai ser necessário
somente um treinamento, ele vai analisar você para todo mundo, né? Fazer as análises para todo mundo. Mas um insight para um cliente X pode ser usado de forma inadvertida para outro. Então, é uma questão ética. É claro que o ideal você seria utilizar um agente para cada cliente, mas será que um bom analista, né, um gerente, um diretor conseguiria separar isso? É uma pergunta de questão, uma questão ética que tem que ser levantada aqui nesse momento para a gente saber o que que vai ser utilizado. Um agente para cada parte do processo, ou um agente unificado, mas agente que é usado para X não é usado para Y. Essa é a questão. Além disso, você também tem a questão do modelo de uso, né? Hoje não faz nenhum sentido um instituto de pesquisa usar AI para um modelo proprietário, fazer o que as Big Techs fazem. Então, você pega o modelo pronto e faz a melhor relação custo-benefício a partir desse modelo pronto, das opções de modelos prontos e que você pode utilizar melhor a partir do que é fornecido aí já pelo mercado de empresas que fabricam inteligências artificiais. E os cuidados, né? A IA deve ser considerada para que não se compartilhe também dados gerados com toda a rede. Então, só relembrando que você tem que ter esse cuidado para o seu agente, quando você for fazer o trabalho da inteligência artificial atrelado ao seu projeto de pesquisa, você desabilitar esse compartilhamento com toda a rede. Senão, uma outra empresa de pesquisa que está utilizando o mesmo software, a mesma empresa, pode inadvertidamente usar o seu insight, porque isso vai ser compartilhado com todo mundo. Gente, com base nisso, né, a gente falou sobre inteligência artificial, falou sobre o que os institutos estão fazendo, fiz aqui algumas considerações, algumas críticas construtivas, sempre construtivas em relação ao que pode ser utilizado como engenharia reversa, e o que que a gente pode perguntar para o futuro. Então, vamos supor que a gente chegue num momento que não vai ser muito na frente no futuro, em que tudo foi calibrado, ajustado, está tudo funcionando maravilhosamente bem. A gente vai saber como os processos são feitos, os estagiários, trainees, analistas que entrarem, eles vão saber como é que é feita uma montagem de questionário, uma codificação, uma montagem de apresentação, ou eles só vão apertar um botão sem saber como é feito. Será que não vai ser importante você treinar o seu funcionário que está entrando na forma manual para que ele saiba o que ele está fazendo? Né? Essa é uma provocação. Então, a gente vai deixar a parte operacional somente com a inteligência artificial ou também a gente vai usar humanos ajustando e calibrando os processos. Então, uma vez que esse profissional novo entra, aprende como fazer na forma antiga, entre aspas, e vai operar a inteligência artificial, a gente vai deixar a inteligência artificial usar de uma forma geral, sem a nossa intervenção, ou vai ter alguém sempre olhando e calibrando os processos? Se a gente for precisar sempre de humanos, qual vai ser a qualificação necessária desse profissional? Vai ser alguém com sólida formação em pesquisa, sólida formação em processos utilizando a IA, ou ambos, né? Qual vai ser a qualificação desse profissional? E se a gente deixar somente com a IA, só apertando o botão, qual a chance desses processos sofrerem algum tipo de viés? Porque a IA sempre pode alucinar. Vamos supor que no futuro você já tem uma confiança muito grande com a inteligência artificial, aperta um botão, sai toda a resposta, mas está muito diferente do que você viu nas entrevistas, nos grupos, tem alguma coisa errada. Então, o recomendável da minha parte é sempre ter um humano analisando, verificando, calibrando, mesmo que todos os processos estejam sendo feitos, porque aí você consegue garantir que não haja alucinação. E aí você perde pontos com o seu cliente lá na entrega. Então, com base em tudo isso, o que que a gente pode depurar? A inteligência artificial veio para ficar, né? Ela já está aqui, ela não vai sair, então a gente tem que se preparar para ela. Em pesquisa de mercado, como a gente viu, a inteligência artificial vai ajudar muito a melhorar a qualidade dos processos em um tempo cada vez menor. A gente ainda está começando a fazer isso, mas a tendência é que isso aconteça relativamente rápido. Porém, lembrando que nós trabalhamos com pesquisa de mercado e opinião pública ad hoc. Então, como é uma automação personalizada, tem que ter sempre cuidado com os processos para que não enviesem, mais até do que quem aprendeu pesquisa no mercado raiz, os mais antigos vão lembrar. Fatores amostrais e não amostrais sempre trazem viés para a pesquisa e a questão é como controlar esses fatores amostrais e não amostrais. A gente tem que usar a inteligência artificial para que ela não seja mais um fator de viés, para que ela possa melhorar esses vieses e não aumentar esses vieses, para que possa diminuir esses vieses e não piorar esses vieses, né? Então a gente está começando a viver um tempo de transição, onde todos os aspectos levantados devem ser olhados com atenção. Eu espero com essa apresentação ter feito uma contribuição no sentido de ajudar a reflexão, ajudar nessa
essas provocações, sempre construtivas, para que a gente possa fazer melhores e mais eficientes e com maior qualidade e mais rápidos processos para pesquisa de mercado. Aqui seguem os meus contatos. Eu queria muito agradecer a participação de todos, foi muito importante e eu acho que a gente pode contribuir sempre com a discussão. Deixe seus comentários aqui para poder contribuir também, alguma coisa que eventualmente eu não tenha colocado, isso é muito provável. Então, para que a gente possa sempre melhorar os processos e entender como as coisas estão sendo realizadas em relação à inteligência artificial aplicada à pesquisa de mercado. Muito obrigado, ótimo dia a todos.